Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Cheio de óleo. Anotações. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amém? Queria pedir que os irmãos abrissem comigo em Marcos 5. Jeff, você pode trazer uma toalhinha para mim? Está muito oleoso. Muito cheio de óleo. Por favor. Nós vamos abrir em Marcos 5, nós vamos ler do 21 até o 43. Obrigada. Vamos lá. Diz assim: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com a exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas está dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que o haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto, e ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Amém? Então, vamos pegar um pouco o contexto, né, de todas essas coisas. Você vê que Jesus estava com uma crescente popularidade, porque ele saiu do barco e o que aconteceu? Já tinha uma grande multidão se aglomerando perto dele, né? Assim que ele chegou, já tinha muita gente. A gente vê também um chefe de sinagoga,
que era como se fosse um administrador, um gerente que cuidava dos assuntos da sinagoga lá. Uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, com fluxo de sangue, e aí era considerada impura, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista religioso, ela era considerada impura ali pelaquela sociedade, e a sua fé estava apenas em tocar Jesus para que ela fosse curada. Mas isso já era bastante coisa, porque quem estava impuro e tocava alguém que estava puro, tornava quem tocou impuro. Então já era uma coisa bem ousada que ela esperava fazer. E por isso também que ela queria fazer isso o mais silenciosamente possível. Ela não queria ser descoberta ali no meio da multidão. Não queria que ninguém matasse ela, né? E Jesus atende a ambos os pedidos, mas não do jeito que eles esperavam. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Jairo tem um ponto já importante. Vamos falar de Jairo primeiro. Ele não se preocupou muito com a reputação dele, se as pessoas tinham uma opinião contrária a respeito de Jesus, ou se elas concordavam com Jesus, ele não se preocupou, ele estava desesperado para procurar auxílio do Senhor. Né? Se prostrou diante dele com insistência, falando, minha filhinha está a ponto de morrer. Mas ele tinha fé também. Porque ele falou, se você impor as mãos sobre ela, ela será curada e viverá. Então, ele cria que o Senhor podia fazer alguma coisa. Ele cria que o Senhor podia intervir nessa situação que estava gerando tanto desespero nele. Amém? E Jesus aceita o convite dele, o convite insistente dele, e vai junto com ele. Mas ele interrompe o caminho para atender outra pessoa. E ele precisou esperar. Jairo precisou esperar. E essa espera gerou justamente o que ele mais temia, a morte da filha dele. E aí Jesus ainda virou para ele e falou, não temas, crê somente. Então ele precisou ter mais fé, ele precisou crescer na sua fé, crendo que ainda mais que Jesus salvaria a sua filha, que ele cuidaria de todas as coisas. Então imagina você no cenário. Vamos usar um pouco da imaginação. Eu acho que todos os que são pais conseguem se colocar exatamente na mesma situação de Jairo aqui. Imagina sua filha a ponto de morrer. Você está com esse nível de desespero. Você sabe que o Senhor pode curar, que o Senhor já fez muitos milagres. O Senhor já fez muitas maravilhas. Você sabe que Ele pode fazer. Então você está desesperado. E aí você está querendo chegar antes da multidão, espremê-lo. Conseguem imaginar isso? Fechem os olhos se precisar. Você quer chegar antes de todo mundo. E quer que Jesus seja convencido de ir com você. Minha filhinha está a ponto de morrer. Eu sei que se o Senhor vier comigo e o Senhor tocá-la, mas Jesus vira para aquela multidão que está toda em volta dele, pressionando ele e fala, quem me tocou? Você consegue se imaginar por dentro, você falando, Deus, está de brincadeira, né? É assim, a minha filha está a ponto de morrer, você está perguntando quem te tocou? Como assim? Como assim? Você está perguntando isso, Jesus? E é mais ou menos isso que os discípulos falam. Jesus, espera aí. Jesus, vem aqui de lado. Você está perguntando quem te tocou, mas tem uma multidão te pressionando, Deus. Como assim você faz esse tipo de pergunta, Jesus? E Jesus continua olhando a multidão. Tipo, não, eu estou esperando quem fez isso se manifestar. Quem tocou na minha veste que de mim saiu o poder? E aí a mulher que esperava passar despercebida teve que contar a sua história. Né? A gente ainda está no lugar de Jairo, então imagina ele, tá bom, linda história, você já foi curada, agora libera o mestre.
Minha filha está a ponto de morrer. Não parece brincadeira. Quantas vezes a gente está nessa posição? Falando, Deus, por que você está demorando para me atender? Eu preciso de socorro agora. Estou a ponto de perder tudo. O que você está fazendo atendendo a outra pessoa que nem parece tão urgente assim? E que já ficou curada, ela não podia ir embora, deixar para lá? O senhor tinha que voltar para falar com ela, conversar com ela, puxar a conversa, saber toda a história. O que é isso? E aí, chegam as pessoas com a notícia que ele estava com medo. Sua filha morreu. Deixa o mestre em paz. Para de incomodar. Por que você ainda incomoda o mestre? Ah, já morreu, já acabou para você. É o fim da linha. Mas Jesus vira para ele e fala, não temas, crê somente. Ele é convidado a lançar fora o medo. O medo que ele tinha desde o começo. Porque ele foi com insistência pedir que Jesus fosse com ele porque ele estava com medo que a filha dele morresse. E diante da proximidade daquilo, diante do concreto do medo, Jesus falou, não temas, não tem medo. Imagina você. Você recebe essa notícia, acabou. Fim da linha. Fim da linha. Acabou tudo. E o Senhor te chama a crer. Não temas, mas crê. Vem comigo. E aí ele ter essa confiança, porque ele podia ter dito, Jesus, deixa para lá. Deixa para lá, mestre. Vai fazer o que você precisa fazer ainda. Minha filha, eu vou lá com essas pessoas. Não aumenta meu sofrimento, Deus. Você vai até lá comigo para quê? Para chorar junto à morte da minha filha? Deixa eu sepultar. Deixa eu sepultar minha filha agora. Mas não. Porque ele creu e continuou indo com o Senhor. Continuou ouvindo a voz do Senhor. A vida da filha dele foi restaurada. A gente precisa crer quando o Senhor nos chama a crer. Confiar quando o Senhor nos chama a confiar, mesmo quando parece que não tem jeito, que acabou, que é o fim da linha. Amém? Se fosse você nesse cenário, se fosse mesmo você, você teria crido? Quantas situações acontecem na sua vida e Jesus te chama a crer tão somente e não deixar o medo entrar? Quantas? Eu não posso listar por você, você pode pensar. Quantas situações? Deus fala, não temas, crê somente. Há 1 ano atrás, eu quase morri. Mesmo. Quase fiquei na mesa do parto. Mas eu ouvi esse chamado do Senhor. Não temas, crê somente. E também aprendi que não ia ser a minha força de vontade que ia me salvar, que ia me tirar dali. Só podia ser a mão do Senhor. Eu não sei pelo que você está passando hoje. E muitas vezes a gente vai ser conduzido, sim, pelo Senhor para situações muito difíceis. E que a gente vai ser tentado a desistir. A gente vai ter gente falando, olha, o que você mais temia aconteceu. Não vai ter jeito. Não vai ter como. Não vai resolver.
E a gente precisa permitir que a palavra do Senhor de não temas, crê somente, aumente a nossa fé. Ele tinha fé. Jairo tinha fé. Se ele não tivesse fé, ele não tinha procurado Jesus para falar, vem tocar minha filha. Mas Jesus falou, crê somente. Aumenta a sua fé. Tira o medo. Você tem fé, mas ela está um pouco misturada com medo ainda. Tira o medo. Lança fora. Ainda que tudo tenha chegado ao fim, pareça ter chegado ao fim, ou até que tenha mesmo, porque a gente sabe pelo texto bíblico que ela morreu de fato. Ainda que tudo tenha chegado ao fim, Ele é o primeiro e o último. É Ele que determina o fim da história. É Ele que determina se quem está morto vai viver. Ou se quem vive está doente permanecerá vivo. É Ele que decide. Ali ele continuava cuidando de todas as coisas. Amém? E a gente tem outro personagem também nessa história. A gente tem uma mulher que, diferente da menina que tinha 12 anos de vida, fazia 12 anos que ela tinha perdido tudo com promessa de tratamento. Totalmente impura e excluída da sociedade. Deixada de lado por 12 anos. Talvez no começo ainda tivesse alguma esperança de algum tratamento milagroso finalmente resolver o problema e ela deixar de ser impura. Mas depois de 12 anos, precisou de muita fé para ela falar, se eu apenas tocá-lo. Que ela já tinha perdido tudo. Mas ela ainda tinha fé para dizer, não, se eu apenas tocá-lo. E arriscou tudo, inclusive a sua vida. Se alguém a visse ali, ela poderia ter sido morta. Ninguém podia perceber que uma impura estava ali, se espremendo entre as pessoas, e tocando em todo mundo, deixando todo mundo impuro. Ela esperava passar despercebida. Mas, de novo, Jesus não fez o que esperavam que ele fizesse. Ela percebeu que foi curada, percebeu o toque do Senhor, percebeu que realmente o problema dela foi resolvido. Mas não era o bastante, Jesus queria ouvir a história dela. Quem foi que tocou a minha veste? Ela sabia que Jesus estava falando dela. E ela demorou para falar, né? Tanto que ela, com temor, né, o texto fala que atemorizada e trêmula, ciente do que tinha acontecido. Ela teve medo. Ok, eu vou contar, mas eu estou com medo mesmo assim. Contou. Jesus quis ouvir a história dela. E Jesus também restaurou a identidade dela, porque ele disse, filha, a tua fé te curou. Você não é excluída e impura, você é filha. A tua fé te curou. Então ela recebeu paz, liberdade e teve sua fé elogiada também. Ela teve fé. Quantas vezes você já esteve nesse cenário também, ou talvez ainda está no cenário? Já fiz de tudo e não me restou nada. Já tentei de tudo. E parece que nada vai resolver. Não tem para onde ir. Quantas vezes? Mas, se eu tocar o Senhor, se eu buscar o Senhor, eu sei que eu posso encontrar cura. Se me descobrirem, eu estou morta. Tenho que passar despercebido, tenho que fazer isso o mais silenciosamente possível.
E aí, fui curada. Eu sinto no meu corpo, eu percebo que o Senhor me trouxe cura, que o Senhor me trouxe restauração. E aí Deus fala, ótimo, isso, eu sei que eu fiz. Testemunhe agora. Testemunhe, fale. Fale para os outros, conte a sua história. Às vezes a sua história você quer que passe despercebida. Mas o Senhor está falando para contar o que Ele fez por você. Contar as bênçãos que Ele te fez. Você recebe mais do que a cura, você recebe paz, liberdade e é chamado de filha, de filho. O Senhor te chama dele. Você é dele, você é do Senhor. Será que no lugar dessa mulher, a gente teria tido a mesma fé? Você fala, não, se o Senhor quiser, Ele vem aqui me curar. Ele é Pai, Ele sabe de todas as coisas. Se o Senhor quiser, se Ele puder fazer isso por mim, Ele sabe que eu estou aqui orando no meu coração. Se Ele quiser, Ele vem aqui. Se Ele não vier, é porque Ele não quis, não foi da vontade dEle. Será? Porque muitas vezes mesmo antes de ir ao Senhor, a gente tenta de tudo. Né? A gente quer buscar felicidade por conta própria, a gente quer definir nosso próprio caminho, a gente quer usar estratégias que são frágeis, às vezes para nos livrar de vícios, para dizer, Senhor, eu fiz de tudo, não tem jeito, eu sou assim mesmo. Não tem jeito, eu não consigo. E Jesus não pediu para você conseguir. É para você ir até Ele. É para você ir tocá-lo. A gente precisa, muitas vezes, como essa mulher, assumir o risco de ser rejeitado pelas pessoas à nossa volta. Para que a gente tenha o que a gente precisa, a cura e restauração que só o Senhor pode dar. O cuidado que só Ele pode dar. E não ficar em silêncio, mas testemunhar do que Ele fez. Dizer do que Ele fez. E é interessante se a gente pegar esses dois personagens, essas duas situações, essas duas histórias, a gente vê que é cheio de contrastes. A gente tem um chefe da sinagoga, que tinha evidência na sociedade, e a gente tinha uma mulher impura, que esperava passar despercebida, queria estar ali escondida. A gente tem o apelo emocional de Jairo, falando insistentemente, minha filhinha está a ponto de morrer, vem que minha filha está a ponto de morrer, pelo amor de Deus. E tem o racional dela, de falar, não, se eu for lá e tocar as vestes dele, eu serei curada. Mas eu preciso fazer isso de forma que ninguém me veja. Eu preciso fazer isso de forma que eu passe despercebida. A gente tem a cura imediata dela e a gente tem Jairo tendo que esperar. Ele chegou primeiro. Em termos de urgência, né, se a gente fosse fazer a classificação de urgência ali, uma pessoa que está a ponto de morrer é um pouco mais urgente que alguém que está passando pela mesma coisa há 12 anos. Sim ou não? Aí Jesus parou para atender quem parecia menos urgente. Jairo teve que esperar. Outro contraste, ele foi pedido para Jairo para ele ter mais fé.
Crê tão somente, não tem medo. Crê tão somente. E ela tinha fé o bastante. Ele falou, a sua fé te curou. E aí, um outro contraste também muito interessante é que depois que ele curou a filha de Jairo, o que ele disse? Não contem nada a ninguém. Não contem o que aconteceu aqui. Mas a mulher teve que contar a história dela diante de um monte de gente. Esse tipo de contraste que tem no texto de Marcos, a gente encontra em muitos lugares na palavra. É como que um alerta para a gente, como uma ilustração já para a gente, que a gente não pode colocar Deus numa caixinha. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele vai atender de imediato, talvez quem você ache que não precisava tanto assim de atendimento imediato. E talvez Ele faça esperar quem você acha que não podia esperar. Talvez Ele peça para ficar em silêncio quando você queria contar para todo mundo. Você acha que Jairo não queria contar para todo mundo que a filha dele estava morta e que ressuscitou? Você não ia querer contar? Você crê em Jesus, você tem fé em Jesus, você foi buscar Jesus, porque sabia que Ele podia fazer. E aí Ele não só cura a sua filha, Ele traz ela de volta à vida. Porque você chegou, ela estava morta. Aí Jesus fala, não conte nada a ninguém. Não, mas espera aí, Jesus. Consegue imaginar isso para a cabeça de um judeu que estava esperando pelo Messias e considerando o tipo de Messias que eles estavam esperando? Mas, Senhor, a sua popularidade ia crescer muito mais se todo mundo soubesse dessa ressurreição. E provavelmente ele teria sido morto antes do tempo. Porque o cerco apertou quando souberam da ressurreição de Lázaro, que foi uma coisa com muito mais testemunha. Então, o Senhor tem o tempo e o motivo de cada coisa. A gente precisa confiar, lançar fora o medo e crer. Crer. Mas não só de contraste vive esse texto. Tem muitas coisas similares também. Tem muitas coisas semelhantes. Você vê que num encontro com o Senhor, ninguém fica impuro. Ninguém permanece do mesmo jeito quando tem um encontro com o Senhor. Ah, não, se eu tocar o mestre vai ficar impuro. Não. Ela tocou Jesus e ela que foi purificada. Jesus tocou a menina que estava morta e ela reviveu. Com o Senhor, nada permanece como está. Nada fica do jeito que está. Não tem como. Então, a gente precisa refletir, o Senhor tem de fato tocado a minha vida? Será que eu estou do mesmo jeito que antes? Se eu estou do mesmo jeito que antes, em alguns aspectos, porque a gente não é completamente como antes, mas se eu estou como antes ainda nessa área, por que eu não estou deixando Ele tocar? E quando Ele toca, Ele transforma. Não fica do mesmo jeito. Então, por que eu não estou deixando Deus trabalhar nessa área? Por que eu não estou deixando Deus trabalhar aqui para que eu consiga liberar perdão? Por que eu não estou deixando Deus trabalhar aqui para tirar a minha mágoa? Porque não estou deixando Deus trabalhar aqui para tirar meu orgulho? Por que eu não estou deixando Deus trabalhar aqui para tirar minha vergonha? Deus mandou a pessoa que estava com vergonha aqui contar para todo mundo. A pessoa que queria se esconder teve que testemunhar
da vida dela. Então, o que precisa ser trabalhado? A gente precisa buscar ao Senhor e crer. Crer que Ele vai fazer. Ter fé. E se tiver medo, lançar o medo fora. Pôr o medo para correr. E crer tão somente. Deus faz muito mais do que a gente pensa. Ela cria que seria curada. Acredito que ela não imaginava que seria tão instantaneamente. Talvez ela esperava que ela fosse percebendo uma melhora ao longo do tempo. Não uma coisa instantânea. E com certeza não esperava que Jesus fizesse ela contar a história dela para todo mundo. Porque Jesus quisesse ouvi-la e chamá-la de filha. Ela recebeu muito mais do que ela esperava. Mas ela também teve que dar muito mais do que ela esperava. Ela esperava tocar Jesus e ir embora. Ela teve que entregar muito mais. Jairo também. Ele queria buscar o Senhor. Ele queria que ele tocasse a sua filha e que ela fosse curada. Ele teve que esperar. Com certeza, espera não era uma coisa que ele queria entregar. Mas ele teve que entregar. E ele não recebeu a cura da filha. Ele recebeu a ressurreição. Não foi uma melhora progressiva. A menina que estava com febre deixou de ter febre e foi melhorando. Não, ela morreu. Chegou a piorar a ponto de morrer. Mas o Senhor ressuscitou. Então, pense de tudo que o Senhor tem feito na sua vida, o que você precisa dar o próximo passo? De todas essas coisas que a gente viu, de todo esse exemplo que a gente viu desses dois cenários, dessas pessoas, o que você precisa fazer? Você precisa crer e se mover como uma mulher, buscar a cura do Senhor, você precisa orar mais, você precisa jejuar, você precisa compartilhar com seus irmãos a história para que eles te ajudem em oração, te ajudem em suporte. Você precisa lançar fora o medo e crer mais, pedir que o Senhor acrescente fé. O que você precisa fazer? O que está acontecendo no seu coração? O que está acontecendo na sua vida? Você está precisando aprender a esperar? Você está precisando ser grato e testemunhar porque o socorro de Deus foi imediato? O que você está precisando fazer? O que o Senhor já tem feito na sua vida? Ou você ainda está reclamando porque Deus não está fazendo do jeito que você queria? Ao invés de crer e de ficar firme como Jairo, você já está falando, Jesus, deixa quieto, também nem quero mais. Não vou mais orar por isso. Nem vou mais orar por isso. Acho que Deus não quer me dar mesmo. Acho que Deus não quer fazer mesmo. Então nem vou mais orar por isso. Vou desistir. Ou então, se Deus quiser, Ele vem até aqui. Se Deus quiser, Ele me cura. Se Deus quiser, Ele faz. É claro que se Ele quiser, Ele faz. Ele é Deus. Quando Ele quiser e como Ele quiser. Mas não significa que nós temos que ficar parados. Sim, pode ser que você deixe o seu vício instantaneamente. Nunca mais teve vontade. Resolveu o problema.
Mas pode ser que não seja assim. Talvez você precise de fé, de mais fé. Buscar mais ao Senhor. Se colocar mais intensamente, mais. Se entregar mais diante dele. Feche seus olhos por um instante. Peça ao Senhor que te traga clareza sobre isso. Senhor, o que eu preciso hoje? O que eu preciso hoje? O que eu tenho te buscado hoje? Eu preciso lançar fora o medo, eu preciso de mais fé, eu preciso agir, eu preciso fazer. Me mostra, Senhor. Eu tenho buscado fazer as coisas pelas minhas próprias forças, eu tenho buscado fazer do meu jeito. Ou eu tenho confiado em Ti? Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda contra meu medo, contra a minha fraqueza. Seja a minha força. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dos seus servos, dos seus filhos. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer tudo o que eles precisam. Seja o que eles precisam, o que eles de fato estão pedindo ou outra coisa. Eu sei que o Senhor pode fazer. Coloca as suas mãos, Senhor, e transforma o coração meu e dos meus irmãos. Que nós busquemos a Ti, somente a Ti. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti. E Te obedeçam. Te obedeçam quando o Senhor disser para não temer, mas crer. Te obedeçam quando o Senhor nos convidar a testemunhar. Te obedeçam quando o Senhor chamar para depender de Ti e da Sua vontade, Senhor. Leva-nos para andar sobre as águas, Senhor. Para vencer cada problema, para vencer cada barreira com o Senhor. Guarda nosso coração em Ti. Em nome de Jesus, Senhor, guarda-nos em Ti.